Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Menu de Sucesso. Dessa vez o Paulo não tá aqui comigo, eu tô sozinha, mas eu tenho a baita responsabilidade de entrevistar a Bia, diretora de marketing do iFood, e o João, de uma das confeitarias favoritas aqui do pessoal do Rio, que é a Cake Co. Pessoal, sejam bem-vindos a esse episódio. Obrigada, Bia, pelo convite. É um prazer, obrigado. Gente, hoje a gente vai falar sobre iFood Move e se você quer saber o que a diretora do iFood tá achando sobre a concorrência, também fica nesse episódio que você vai saber no final. Então vamos falar sobre Move, Bia. Ano passado foi a estreia do iFood Move, né? Tava todo mundo com muita expectativa. Como que vocês do iFood viram esse lançamento do iFood Move? O que vocês aprenderam no ano passado para trazer 2025 ainda melhor? Bom, realizar o iFoodMove era um sonho antigo, assim, né. Antes dele chamar iFoodMove, a gente queria poder reunir a maior quantidade de parceiros possíveis num lugar só e conseguir falar de iFood, o que que o iFood pensa do mercado, se aproximar mesmo. Afinal, a gente tem 400.000 parceiros no nosso aplicativo e é impossível a gente colocar todo mundo junto, né, precisaria de um estádio gigante. O iFood Move consegue fazer isso um pouco e tudo que sai depois de reverberação em rede social, na imprensa, a gente consegue levar para mais pessoas. E não só sobre iFood, como o iFood investe muito no setor, a gente confia e a gente quer crescer e a gente acredita no mercado do Brasil, a gente quer fazer com que o mercado cresça, né, que o food service cresça, que os restaurantes, estejam conectados com tecnologia, com melhorando a operação, como é que o próprio networking ali de empresário para empresário faz esse mercado crescer e o iFood quer poder promover isso. Então a gente ficou super feliz de realizar o primeiro e com certeza é um evento com vida longa, a gente pretende fazer por muitos e muitos anos e sendo cada vez maior com a colaboração de mais parceiros estando lá. Esse ano já aumentou de tamanho, né? Ano passado foram 10 mil pessoas, esse ano 12 mil pessoas, né? Isso, 12.000 pessoas. E agora, João, qual a expectativa, né? Como dono de restaurante, pra ir no iFood Móvel, o que você tá esperando ver lá? Cara, eu tô assim ansioso porque de uma certa forma eu sou um sou um dos poucos, tá? Brincadeira. Sou super fã do iFood, acho que desde que eu comecei lá em 2023 minha jornada na Cake, né? O iFood é uma plataforma que conforme eu fui aprendendo, fui ficando assim realmente bobo com a quantidade de, enfim, features que tem ali para você, né? Dados. Então a gente recebeu o prêmio de 12 meses, está aí com nota 5, né? Então também foi uma oportunidade agora de receber o prêmio e me conectar com a turma lá, enfim. Eu acho que o iFood tem uma pegada de tecnologia muito interessante para todo mundo do ramo. Eu acho que ele é um case de sucesso, né? Não tem nem o que discutir. E, enfim, estou super animado para ver lá as palestras, me conectar com a turma, enfim, trocar as figurinhas lá. Que palestras que você tá esperando? Cara, a sua é a primeira. Boa, boa. Ah, e tem várias ali interessantes, né? Tem a Renata da Dengo, que eu quero, enfim, eu sou fãzaço da Dengo, tá aqui um spoiler aqui. É, enfim, do CEO, agora me Do fugiu, do O Diego, né? Diego. Diego. E desculpa que eu tô um pouco nervoso, Tá tá? tudo bem. Tá com duas bias aqui do meu lado, assim. É, João e Branco também, João né? Branco, que a gente tinha até comentado. Enfim, tem vários ali, né? Eu acho que eu tô dando uma garimpada, até trocar figurinha com você também. Porque são 2 dias, muitas palestras, enfim, a gente já sabe como é que é a pegada de evento, né, cara? Você chega, sai exausto, né? Ainda mais a gente que tá indo daqui pra lá, enfim, é sempre. Mas tô bem animado, tô bem animado. Cara, vai ser muito bom. Como é que foi essa curadoria de escolha dos palestrantes e principalmente dos temas, né? Porque a gente vai desde marketing, tecnologia, inovação, tendências, gestão de pessoas, custos. Como que foi essa curadoria? A gente escuta muito o dono de restaurante, assim, o empresário, quais as dores e também qual a área de interesse. E aí tem sempre esses que são mais, vamos dizer, não óbvios, né? Mas você citou aí marcas, pessoas muito relevantes no setor. Uhum. Então, super importante ouvir a Dengo, como é que eles fizeram para crescer tão rápido. Com certeza tem coisa para contar. Mas também tem uma curadoria não tão óbvia, que é para qualquer empresário precisa. Por exemplo, tem temas falar sobre geração Z e como é que isso impacta no consumo. Isso é muito importante, qualquer empresário que tem uma amplitude tão grande quanto a nossa do food service precisa saber. Tem um tema muito interessante que a gente vai ter esse ano sobre saúde mental do empreendedor.
Todo empreendedor é um ser humano por trás e a gente tem que ter saúde mental. Nesse momento de alta informação, como é que você trabalha isso? É, não precisa ter, mas é muito relevante ter do que a gente estudou e onde a gente vê outros eventos trazendo esse tipo de conteúdo. E tem também a parte de operação, né? Operar no iFood, no delivery, como é que você é mais eficiente. Pequenas coisas que podem ser já aplicáveis para uma pessoa e que para outras não são tão conhecidas, né? A academia do delivery, que a Bia vai falar, vai ser muito focada nisso. Então acho que é um misto, tem um grupo de pessoas participando dessa construção, sabe. Eu estava vendo outro dia um artigo falando sobre isso que você falou, assim, da geração Z e da importância da gente, como dono de restaurante, olhar para isso, porque não só são os clientes do futuro e de agora, mas são as pessoas que a gente vai contratar também, que está contratando. E que mudou muito, né? A forma como se contratava 10, 20 anos atrás para agora. Então, essa palestra especificamente é super legal da gente olhar. E uma que eu queria que você falasse um pouquinho é da vinda do Bolt, né? Que, pô, foi uma carta muito acertada do iFood. Sim, o ano passado foi a Serena Williams, a gente, acho que ela entregou o que a gente queria, de falar de performance, como é que o atleta, né, o esporte consegue trazer muito essa questão do treino diário, da vida difícil e para conquistar algo, né, acho que os atletas conseguem fazer essa correlação. Então por isso que o esporte ainda foi um tema que a gente quis manter, e o Bolt é uma pessoa fenomenal, da onde ele saiu, o que ele construiu, com muito suor, muito trabalho duro. Ele vai falar muito sobre, eh, excelência, como é que ele encontrou a excelência, que não é só sobre talento, pelo contrário, é muito sobre esforço, sobre parceria, sobre treinamento de longo prazo, sobre as escolhas certas, sobre a equipe. Ele fala muito de equipe. Ele vai falar da equipe que ele escolheu para estar com ele. E aí, momentos difíceis, momentos que ele precisou, a equipe que segurou ele, né? O coach dele, ele vai falar muito disso. A gente já conversou, já teve uma conversa inicial lá com ele para conduzir a conversa. Vai falar muito sobre longo prazo, sabe. Então, isso tem tudo a ver com o empresário, né. Não existe fórmula mágica para você manter um negócio, vai ter sempre altos e baixos, você tem que estar sempre se reinventando. Acho que o Bolt vai conseguir trazer boas inspirações para essa audiência. E disciplina, né? Que é uma coisa que todo atleta de ponta tem que ter, né? E eu acho que o empresário também, né, se você Não, não tiver a rotina É. ali. com certeza. Eu acho que tem tudo a ver. E essa questão de se reinventar também, né? O próprio João veio de né, a Cake, antes dele entrar super tradicional, não tinha tanto olhar pro delivery, e aí você implementou o O delivery lá, delivery né? era uma coisa assim, né? Quase E, utópica, abstrata. e assim, pegando um gancho que vocês estão falando da geração Z, né? É a primeira coisa que eu fiz. Vou lá, não é? Vou chamar de CMO, mas eu botei uma garota de 24 anos de idade para ser a nossa diretora de marketing lá, justamente com esse olhar, né? Porque, na verdade, a gente, com a internet, a aceleração tá muito grande, né? Então não era agora antigamente. Você ainda é nova, né, Bia? Mas Que vocês, as isso, eu duas tenho Bias aqui. 31. Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente tem que olhar sim, porque a forma de se comunicar muda. Hoje a gente, assim, uma coisa rápida que eu posso dizer, a gente é totalmente omnichannel. Você fala com a gente pelo WhatsApp, fala com a gente pelo direct, fala, enfim, vários canais. E eu acho que isso a geração Z tá ensinando e tem muita coisa ainda para ensinar e a gente tem que estar atento, né? Enfim. A gente estava falando de gestão de pessoas, da importância de estar com uma equipe. O João Bia é uma das pessoas que olha muito para isso, né? De pensar em, cara, tá todo mundo junto, o bem-estar do funcionário, saúde mental não só do empreendedor, e a gente troca muito sobre isso, né? Sim. Inclusive boas recomendações de livro que a gente faz. Mas olhar para a saúde dos funcionários também, né? Então acho que também fica a dica pro pessoal de casa. Não adianta só a gente olhar pra gente, mas olhar pra equipe também. Você tem tido práticas no dia a dia pra isso lá? Sim, a gente tem. Ano passado, inclusive, vou até fazer um spoiler aqui, porque o René Mencia, que é um coach que a gente trouxe de São Paulo, fez um trabalho excelente com a gente de 8 meses lá. Pra você ter uma ideia, a Cake vai fazer 30 anos ano que vem. A gente nunca teve um processo trabalhista. Isso é muito da cultura da Laura, fundadora, e que ela brinca que ela tem um manto azul. Eu também tenho um pouco do manto azul, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar as pessoas acima de tudo, porque no final do dia somos todos iguais e é o ser humano que faz a roda girar, né? Então a gente faz muita prática, enfim, tem dinâmicas e trocas, então isso é uma coisa constante lá. Boa. Ô, Bia, eu li outro dia um comentário
Já vou trazer, né? Porque as pessoas que assistem sabem que eu sou polêmica, então vou trazer, tá? Um comentário falando assim: se você é dono de restaurante que tá na operação, nem pensa em ir pro iFood Move. E aí eu fiz até um comentário, respondi esse comentário falando: se você é dono e tá na operação, você precisa ir ao iFood Move. Não só porque eu tô no palco lá da academia do delivery, mas porque, cara, se você é dono de restaurante, primeiro, você vai se conectar com muita gente, com outros donos de restaurante, você vai aprender na prática coisas que a gente usa no dia a dia. Então, ano passado, na minha palestra, eu expliquei coisas que a gente faz nas nossas operações para reduzir o CMV. E um dos comentários de uma pessoa foi: cara, em um mês eu já paguei o que eu gastei no ingresso do Move, do que você falou na palestra. E aí ele comentou sobre isso, a pessoa comentou, e eu falei, pô, se você é dono da operação, você tem que estar lá. Mesmo se você tá no dia a dia, se você ajuda, faz, cara, faltou um chapeiro, você vai pra chapa fazer, você tem que estar lá. É um evento com uma qualificação muito alta, né, pro dono de restaurante. Exatamente, e a gente escolheu essa diversidade de conteúdo para isso. Se você está buscando mais operação, tem 2 palcos para isso, são 2 palcos da academia do delivery. Se você quer uma inspiração mais de liderança, vai ter um palco específico sobre temas de liderança, liderança de equipe, equipe de alta performance, como é que você faz a gestão do seu time, mão de obra, turnover de mão de obra. Tem um outro palco para falar só de tecnologia e inovação, desde uso de dados, de inteligência artificial, que empresas, o McDonald's, por exemplo, o CEO do McDonald's vai contar o que ele já tem investido em tecnologia no McDonald's. Aí o empresário pode pensar: "Ah, o McDonald's, muito distante", mas deve ter uma startup pequena testando algo que o McDonald's está fazendo e pode dar um estalo de como você adapta. E o McDonald's é um exemplo. Vai ter no palco outras startups que também têm soluções de graça para o empresário testar, para isso. Tem outro palco para falar sobre a tendência, a geração Z, o que o consumidor do futuro, independente da geração, já está esperando. Até a forma tem um outro painel também que fala sobre os alimentos do futuro. Que alimentos já têm sido estudados em alguns lugares do mundo, que eventualmente vão chegar no Brasil, ou que você já pode pensar em importar, ou mesmo produzir e repensar a sua cadeia de alimentos. Então é para todo mundo, né, e além de você sentar do lado, eu ouvi muito esse comentário, sentei do lado de uma pessoa que eu não conhecia, trocamos uma ideia, descobri que ele tinha uma operação semelhante à minha, me troquei por conta daquela palestra, me conectei com essa outra pessoa e aprendi pra caramba com outro empresário que tem o mesmo problema que eu. Então tem esse lado também das relações humanas, que por mais que a tecnologia esteja aí para ajudar a gente, nada como você se conectar de verdade com as pessoas, pessoas que têm os mesmos problemas que você, sabe. Eu ouvi muito isso da galera do Rio, assim, que comprou pra ir, meio que foi em caravana, ninguém se conhecia, mas chegaram lá todos juntos, e aí fizeram um grupinho de WhatsApp, e até hoje esse grupo existe, a galera troca fornecedor, troca o que tá dando certo. Ah, como é que tá o movimento aí? Ah, aqui tá muito ruim. Não, aqui tá bom. Então, eu acho que mais, vai além, né? Mais do que as palestras, ter esse networking faz muita diferença, né? Muito. Vem João cá. pode dizer melhor, É, faz. É, cara, então. na verdade eu acho que, assim, networking é uma coisa fundamental para a civilização, né? Não tem. Então, quando você fala tem que sair da operação, pô, tem que sair da operação, tem que ir lá, né? Eu acho que o iFood, ele nos ensina, e realmente tem que tirar o chapéu para eles nesse sentido, sobre toda essa tecnologia embarcada de inteligência artificial. Acho que o iFood, pô, deve ser um dos pioneiros no Brasil a utilizar, sei lá quantas inteligências. A gente conhece o ChatGPT, o iFood tem, sei lá, 30 inteligências, 40, sei lá, né? Mais de 200 modelos Mais de aplicados. 200, olha só. Em Então, produção, né, É tem que os eu não fazia ideia. então eu acho que é uma coisa que você tem que estar lá, né? E se conectar. A gente está lá, cara, desde que eu me conectei com você, já tô fazendo um curso com outra pessoa, enfim, a gente vai se conectando e vai crescendo e vai tocando essa figurinha, não tem jeito, né? Isso é muito bom. Eu acho que nesse sentido vai ser muito legal também ir lá, né? Eu lembro de um dia que eu falei pra você assim, ah, porque é inteligência artificial, daqui a pouco as pessoas vão perguntar pra IA como que eu reduzo meu CMV, né? Lembra disso? Aí você falou assim, não, cara, mas as pessoas podem até consultar a IA pra perguntar como vão reduzir o CMV, mas as conexões também fazem muita diferença, né? Porque vão estar com você e você vai juntar com outra pessoa, e o Move tem muito isso, assim, eu mesma vivi isso, conheci lá donos de restaurante também, aí trocamos fornecedores, fizemos cotação junto, então, pô, eu acho que faz muita diferença, assim.
E você vai receber sua placa de super restaurante, né? É, vou lá com a Laura, vou levar ela lá. Vamos lá os dois pegar. Essa foi Parabéns. uma grande sacada, né, Bia? De entregar as placas lá no evento. Sim. Esse é um outro tema, né? Super restaurante, com certeza é o parceiro que a gente mais valoriza, que usa as ferramentas, que está preocupado ali com oferecer melhor serviço para o usuário. É o usuário que no final do dia decide ir até a sua loja no iFood, que fica no iFood. Então a gente quer fomentar essa qualidade de serviço mesmo. E a gente sempre quis entregar as placas, mas como que a gente faz isso numa logística Brasil com milhares? O Foodmove com certeza é lugar para isso. Eu não sei se você tá entre os finalistas também do prêmio do Super Restaurante, tá? Então, eu não sei, eu Pro não, se você não Talvez, sabe, não talvez, deve. não sei talvez, te dizer isso, talvez. enfim. Quem Talvez, sabe? talvez esteja. Tenho todo mundo que ficou 12 meses seguidos e os melhores por culinária. Tem uns finalistas lá. A gente vai também celebrar no último dia, é o fechamento do evento. Olha, baseado em tudo que eu tenho feito e os números que eu tenho acompanhado desde que eu comecei a gestão lá no iFood, a gente tá muito bem na fita junto com vocês lá. Ano Tomara. passado a gente gabaritou na consultoria alguns premiados, né? Pizza é aluno nosso, melhor pizza do Rio, né? Ganhou o prêmio a nossa aluna. Comida brasileira, Joaquina, nossos alunos. Finalista de confeitaria ano passado foi Beijo Me Imagina, nossa aluna também. Então, vamos ver se eu consigo manter o mesmo nível. Mas essa parte do evento é muito legal, porque não sei se você chegou a ver, mas a galera sobe no palco pra receber. É muito maneiro. Jura? Eu ainda cheguei pra Jura? Laura e falei, Laura, a gente vai chegar lá, deve pegar em algum lugar, que são milhões, milhares de Não, pessoas querendo A ser. placa vai ter um lugar para pegar, mas o prêmio, os melhores, são 70 melhores, né? Enfim, de todas as culinárias. Aí cada um sobe no palco, a gente faz É. anuncia, tipo um Oscar, sabe? Ah, É, bacana, é bacana. muito legal e valoriza Bacana. mesmo. Cara, eu acho muito absurdo, assim. Bia, como que tá sendo esse processo de montagem do móvel, já sabendo a experiência que vocês tiveram ano passado e consertando erros que tiveram ano passado para não repetir? Qual a ideia para esse ano, assim, a nível de inovação e ajustar todos os processinhos que tiveram alguma falha no passado? Foram 11 meses, né, do último móvel que foi em setembro para agora, vai ser agosto. Pode parecer longo, mas a gente começou a produzir, no dia seguinte acabou aquele móvel e já estávamos vendo a data do segundo móvel, né. A gente precisava esperar o primeiro para saber: "E aí, deu certo? Valeu a pena? Foi bom para o mercado, pra gente?". A ideia é virar uma Um marca no marco. calendário mesmo, né? Exatamente, tanto que a gente já está vendo do ano que vem. Legal. Então, já estamos trabalhando de forma ambidestra que esse ano que vem. E claro, como todo grande projeto, a gente teve que botar, assim, o que não deu certo, tivemos falhas de um iniciante, era um projeto iniciante pra gente, então a gente aprendeu muito, estamos fazendo de tudo para corrigir. É claro que é um evento às vezes acontecem, né, coisas inesperadas, mas tem um time ali para corrigir, sabe. Mas, por exemplo, a gente teve algumas coisas, a própria academia do delivery, a gente não imaginava o quanto, a gente imaginou um espaço pequeno de 200 lugares. A demanda era 2 espaços de 100, né, então total de 200. Não imaginávamos uma demanda tão alta para essa parte de operação, imaginando que a operação as pessoas tinham acesso, mas estamos enganados, gente. Esse ano o espaço é muito maior, então vai ter mais espaço para academia do delivery. Mais o quê? Até as marcas que vão estar lá. Esse ano a gente vai ter uma marca na parte de negócios. Marcas mais relevantes, assim, né, para o negócio. Ela tá maior, a gente vai ter 50 estandes, ano passado eram 30. A gente vai ter uma parte de startups. Tem pelo menos 10 até esse momento, não sei se até lá a gente consegue colocar mais. 10 startups com coisas muito diferentes, de fácil aplicação do restaurante que provavelmente muda o jogo ali para o empresário, sabe? Isso é novo, a gente também está colocando de forma nova. Tem toda a parte de logística, de credenciamento, mais operação do restaurante, do evento, que deve ser melhor esse ano, sabe? Com a experiência do ano passado. Ano passado a gente teve o lançamento do Totem no iFood Move, Salão, do iFood Salão. Esse ano esperamos novidades. nesse sentido de negócio, não, mas tem novidade sim de soluções novas dentro do aplicativo, para o usuário final, que com certeza impacta para o restaurante. Spoiler? Posso dizer que são pelo menos 3 Legal. soluções para o usuário, que vão fazer a gente reter mais o usuário, usuários que não estão tão acostumados assim a usar o iFood, né, ampliar a classe social que usa o iFood, por exemplo, então tem soluções interessantes, assim.
e soluções também de logística nova para contar. Alguns testes que já estão rolando, talvez vocês já estejam vendo em teste que está rolando, mas lá a gente consegue anunciar mais firmemente. Ano passado me chamou muita atenção, assim, o Totem, o iFood Salão, porque eu acho que as pessoas não estavam esperando muito, né? Você pensa em iFood, você pensa delivery. E aí as pessoas não esperam muito o Totem, a Maquinona, né? Então foram duas inovações que eu achei super legais, assim, porque vocês estão olhando mesmo para o ecossistema. Hoje já representa mais de 0,5% do PIB, né? O ecossistema iFood. Como que o iFood está se preparando para não olhar só para delivery e olhar para salão e, enfim, para o ecossistema todo? Pra gente já é uma realidade. É claro que acho que para o restaurante ainda nem todos percebem que o iFood pode e tem solução para o salão também. E pensa que no final do dia, o restaurante que tem delivery e salão, a margem dele, quando ele consegue fazer com que a margem seja, você consegue ter volume, a sua margem melhora no final do dia. Acho que você pode dizer muito melhor do que eu. Então, se eu consigo agregar de forma sistêmica, integrada, de ponta a ponta, soluções, uma gestão unificada, uma solução que eu consigo ter o dado do usuário da ponta que vem do digital ou que vem do salão. Se eu tenho ferramentas que, como é todo mundo uma grande parceria, eu consigo otimizar o custo dessas ferramentas, para o empresário é muito melhor. Salão ainda hoje pra gente não é um lugar onde a gente ganha dinheiro. É pelo con eu pre mas eu quero poder oferecer uma ferramenta para o dono de restaurante, que ele consiga ter a visão do usuário dele de ponta a ponta. E aí ele começa a ganhar dinheiro, ele vai ficar mais feliz estando comigo e todo mundo sai ganhando nessa história. Então salão, a gente ainda está entrando em dar suporte, eficiência, tecnologia, com a nossa tecnologia proprietária. É por isso que a gente, começou a fazer as parcerias estratégicas com Saipos, 3S, OPDV, para expandir o nosso portfólio mesmo, assim. Buscamos empresas relevantes no mercado, que operam muito bem no salão, e vamos juntar forças, assim, sabe, e eu oferecer, uma gestão 360 para o restaurante. Quando eu entrei no. Eu sempre fui muito de salão, né? Acho que assim como o João. E aí eu entrei no mundo do delivery, muito pela pandemia também, né? E aí abre-se um mundo novo, né? Mas eu acho que um erro que as pessoas cometem muito, tendo os dois, é não se separar e não saber olhar de forma individual. Tem muita gente que abre salão e aí coloca o delivery de forma acelerada, porque ó, tem que estar no iFood, porque o iFood é a vitrine. E aí acaba que um canibaliza o outro, né? Então hoje a gente faz esse trabalho de olhar muito de forma separada, né? Dentro da tua operação, botar o delivery acabou que só potencializou a marca como um todo, né? Você não ficou só, não voltei tudo pro delivery, eu não fiquei o delivery como meio capenga, assim. Você conseguiu subir a marca como um todo, né? Sim, como um todo, e eu acho que você de fato tem que ver como operações distintas, né? Tanto que não temos todos os produtos nas duas plataformas. O produto, a experiência na loja, ela é totalmente, assim, a parte do que a gente tem no delivery. É óbvio que nós temos doces iguais nos dois canais, mas tem produtos que a gente só foca em determinados canais, né? Então, isso é uma parte que tem totalmente que ser estudada e ser, enfim. E são momentos de compra diferentes do usuário, então ele espera coisas diferentes Com mesmo. certeza. Espera a qualidade, espera, né, as coisas básicas, mas ele espera outra coisa também, né. Sim, sim. Inclusive, eu tô para receber uma visita de vocês para apresentar o Totem e tal, enfim. Ó, legal. Legal. Acho que é Henrique. Acho que vai ser bom lá. Enfim, vamos ver lá como é que funciona. E maquinona também. Eu tô usando, inclusive. Tô gostando. Vale a pena. O diferencial da Maquinona, que é um POS, é a fidelização do usuário, né, você pode gerar cashback, você não, né, Uhum. o sistema gera cashback para esse usuário voltar na sua loja, e aí, enfim, isso é muito bom, a gente tem É, recebido feedbacks super esse eu não importantes. conheço ainda também. Então, Mas chegou há pouco tempo no Rio. Tá mais em pouco São tempo. Paulo. Pra mim, o que tá sendo um dos grandes diferenciais é o cadastro. Porque a gente, quando usava qualquer programa de fidelidade, era nome, CPF, e-mail, data de aniversário. Na Maquinona é o telefone do cara e acabou. Então o atrito na jornada é menor. Aí você ganha mais Isso é cadastro. bom, isso é bom. Tem base maior. É muito bom. Bia, você falou sobre estratégias de aproximação do iFood com os donos de restaurante, né? Não tem como a gente não entrar nesse assunto que o iFood, por muitas vezes, acaba sendo questionado pelos donos de restaurante. E eu acho que vocês vão muito na linha de agregar valor.
porque tem o Decola, que agrega um super valor na vida do dono de restaurante, tem todos os dados, né? O João, inclusive, é um viciado em tela de desempenho, que nem eu, é um dos poucos, se eu não me engano, na última vez que eu tive acesso a esses dados, pouco mais de 15% da base de dono de restaurante acessava a tela de desempenho, me corrija se eu estiver errada, porque é um número muito pequeno, assim. Então, o iFood entrega muito valor, mas pouca gente de fato usa, né? Decola, tela de desempenho, e aí vocês trouxeram o Move também nesse intuito de agregar ainda mais valor e ter essa aproximação? Com certeza. Eh, de O Move, ele é para ajudar o dono de restaurante a operar bem, né, operar melhor. E não necessariamente o iFood que sabe fazer o empresário escolher essas formas. Tem os especialistas, que a gente, né, você, outros, enfim, todas as pessoas que a gente está convidando para estarem lá no evento também. Então, o que a gente quer é que o parceiro opere bem mesmo. Tem o Fórum de Restaurantes também, que é um movimento que a gente tem um grupo de parceiros que representa a nossa base para a gente escutar e tentar sentir a dor oficialmente. Tem outro programa que a gente chama de Mão na Massa, que a gente manda os times de desenvolvimento, de quem desenvolve as ferramentas ali para o parceiro, vivam a experiência dentro de restaurantes de verdade, né? Passem alguns dias operando ali, porque parece simples, mas mudar uma tela aqui, um botão ali, às vezes não é tão simples só quando a gente escuta, mas quando a gente vive ali a operação, o time de tecnologia, desenvolvimento consegue perceber isso. Então a gente tem vários programas nesse sentido para construir esse entendimento e essa relação. Eu acho absurdo, assim, porque as pessoas não têm noção que vocês estão dispostos a ouvir, né? Porque a gente ouve muita reclamação, muita. O iFood não tá me dando atenção, mas né, as pessoas nem fazem ideia do fórum e que qualquer restaurante pode se inscrever no fórum, né? É um processo seletivo, você pode se inscrever. E aí, assim, essa questão da tela de desempenho me pega muito que o João é um cara. Quando eu falo que ele é viciado mesmo, ele printa tudo. E aí ele tem toda a base printada todos os meses. Qual foi assim, o estalo para passar a olhar para a tela de desempenho e para o portal do parceiro e você percebeu, cara, se eu olhar aqui, tomar decisão olhando isso aqui, vai fazer diferença pro meu negócio. Ah, pô, total. Vou te dizer que quando eu entrei, né, a gente tinha uma média de 200 a 300 pedidos Mês. mês e 100 novos clientes. Enfim, quando eu entrei era mais uma ferramenta, dentre milhões de outros ali que eu estava, né, voltando até contato, até porque eu venho de outra área, venho da área de serviços, enfim. E aí começo a estudar a plataforma, né? Tem bastante, realmente, não só na plataforma do iFood, como toda a internet você vai encontrar, enfim, gente ensinando. E aí venho acompanhando, acompanhando. Hoje a gente está com 1.800 pedidos, 600 novos clientes por mês. E é incrível a qualidade de dados que você tem. Até para você ver, pô, na minha região, quanto eu tenho possibilidade ainda de crescer, quanto eu não tenho, enfim, uma série de coisas. Então, eu acho que é fundamental qualquer dono de restaurante ter um conhecimento dessa tela, assim, profundamente, né? Então, isso eu acho que é uma outra coisa do iFood, assim, realmente. Bom, eu sou fã do iFood, já falei isso, vou falar novamente, porque uma coisa eu posso te dizer, eu chego em algumas rodas de donos de restaurantes, eu sou o único que levanta a bandeira do iFood, tá? Todo mundo gosta, no final das contas, mas todo mundo, né, Quer dar gosta de, uma apertadinha. dar uma Fico apertadinha. fico feliz de ouvir da tela de desempenho, porque o ano passado a gente mudou bastante a tela de desempenho, não sei se você percebeu, assim, Sim, É. essa parte da competição, de marcar como é que tá o seu concorrente no entorno, né, do seu tipo de culinária, preservando dados dos concorrentes também, né, porque a gente não pode expor, tem LGPD por trás. Feliz, assim, eu acho que tem um pouco do perfil do brasileiro, também a gente talvez queira as coisas um pouco mais mastigadas, que por mais que a gente dê dados e a inteligência artificial precisa ajudar, fazer com que esses dados virem insights, né, sejam recomendações, uhum, sempre vai ter. A gente ainda está na fase da inteligência artificial que o humano ele é muito importante para tomada de decisão. Vai ter recomendação, mas a tomada de decisão tem que ser daquela pessoa que está recebendo a mensagem. Em qualquer ambiente, inclusive para o empresário. sim. O Move vem um pouco para isso, assim, como é que a gente traz a eminência, a importância de que busque dados, tenha dados. E a gente está muito longe do que a gente acredita que a gente tem que oferecer de dados de recomendação. Estamos acelerando o máximo para conseguir fazer isso. Mas eu acho que ainda tem, inclusive, o despertar para isso. Não é todo mundo, acho que você falou bem, acho que dos seus alunos, talvez nem todos, talvez esperem que a sua consultoria entregue isso. Mas eu imagino que a sua consultoria é fazer com que o cara se conscientize que ele precisa aprender também. Você pode dar o primeiro passo, mas ele precisa aprender para ter sustentação disso. Exato.
É, vou puxar a polêmica da vez, tá? Novos players no mercado, concorrência chegando. Eu vou perguntar pro João primeiro. O que que você acha aí das novidades que vão vir? Já chegaram, né, aqui no Brasil, mas provavelmente ano que vem vai estar bem mais forte. Cara, assim, eu acho que é uma coisa que todos nós aqui temos que concordar que concorrência aumenta, né, leva a régua, né? Então, eu acho que isso é uma coisa benéfica para o mercado, para os donos de restaurantes, enfim, para todos, para o cliente, enfim. Eu acredito, né, que pô, o iFood hoje, assim, eu não sei se eu estou errado, mas deve ter 86% do mercado, talvez. É uma formação, a informação não é pública, né? A gente tem uma, com certeza a gente está à frente do mercado, até porque tem menos parceiros, Bom, menos enfim, players. e eu acho que é uma coisa que vai mexer positivamente com o mercado. Eu acho que o iFood tá bem na frente, né? Assim, pelo que eu tenho visto, porque, lógico, a gente já foi procurado pela concorrência, enfim. Mas eu acredito que vai ser saudável. Acho que vai ser bom ver o iFood melhorar ainda mais, sabe? Eu vou fazer uma pergunta diferente pra Bia, que eu acho que tá óbvio pra todo mundo, o João já foi visitado, a gente já foi visitado, que a concorrência tá vindo muito olhando pra preço, né? E como eu falei ainda há pouco, o iFood olha muito pro valor. Qual que você acha que é o principal diferencial competitivo do iFood frente a essas novas plataformas que estão vindo? É, o diferencial do iFood é o mesmo de sempre, independente do cenário de agora ou não. Até porque cenário competitivo a gente sempre teve. É um cenário competitivo diferente de outros que a gente já viveu. Vou responder essa pergunta, mas só vou trazer essa linha do Sim? tempo. Já tiveram momentos em que Rappi colocou um investimento gigante no Brasil. Uber Eats, a própria 99 já tiveram um investimento grande no Brasil também. O WhatsApp é um competidor forte para o iFood. E em todos esses momentos, o iFood fez o que a gente sempre faz. A gente olha para o mercado, olha para o usuário, para o entregador e para o restaurante, e a gente está buscando sempre formas de inovar e sair da nossa zona do conforto o tempo inteiro. Então, foram momentos diferentes de competição, e esse é mais um deles. E a gente também concorda que é saudável, concorda que faz a gente mudar nossa direção, e esse é mais um deles, e a gente vai buscar sempre esse caminho, que é olhar para o entregador, para o restaurante, para o consumidor e encontrar as melhores ferramentas. E aí você falou que acho que a concorrência atual tem focado em preço, né? Aportes, taxas menores, e acho que esse é muito um questionamento que o dono de restaurante quer ouvir do iFood mesmo, assim. Enquanto a gente tem plataformas vindo aí com discursos de que vão zerar a taxa e com aportes milionários, o que que a gente pode esperar do iFood? A estratégia do iFood, assim, é sempre de relação de longo prazo. A gente não investe no usuário para ele só vir comprar e ir embora. É por isso que a gente investe muito no Clube iFood. Pra gente é importante que o usuário veja valor no clube, porque ele vai ter momentos de preço bem baixo, mas ele vai ficar, a gente vai conseguir compreender o comportamento de compra dele. Por que que a gente começou todo um movimento de falar de multicategoria, né, não só de restaurante. A gente tem farmácia, pet, Mercado. mercado. O usuário que transita em todas essas categorias é um usuário que fica mais aqui. Ele pode gastar pouco no food, na comida, mas ele tá fazendo uma cesta maior no mercado, ou o inverso. Um usuário que nem tá tão acostumado assim com food, tá lá no mercado, mas ele vem para o restaurante. Então a gente vai sempre pensar em parcerias de longo prazo. A mesma coisa quando eu falo para o entregador e para o restaurante. A gente não acredita que em fórmula mágica não existe. Vocês podem olhar no mundo, não existe mercados onde a comissão é quase zerada, porque senão a plataforma ela não se sustenta. Como que a gente tem que ter uma relação duradoura que seja boa e de ganha-ganha. A gente pode pensar em formas diferentes de ter essa relação de comissionamento? Pode, e já estamos fazendo isso. Mas não existe fórmula mágica pra gente. E acho que essa transparência, eh, ela é muito importante, essa é uma coisa, e acho que é o que a gente sempre busca, ter transparência da forma que a gente pensa e como é que a gente cobra e tudo mais. Também a tecnologia proprietária brasileira, que a gente entende o mercado, os usuários, o restaurante, o empresário brasileiro, é algo que a gente valoriza muito e a gente sabe que isso é um diferencial nosso, é nosso aqui, o iFood é uma empresa brasileira formada de pessoas de tecnologia brasileira,
que sim são, você acho que falou no início, né, a gente é um dos pioneiros no food service do mundo em fazer o que a gente faz. Eu acho que são esses 2 pilares, assim, essa é a nossa estratégia, sabe, longo prazo e transparência. Eu acho que tem dois pontos curiosos que você falou, que um deles é, eu ouço muitas pessoas falando assim, agora que tá vindo a concorrência, o iFood vai acabar saindo do Brasil. Não sei se você já ouviu isso em algum lugar ou em algum momento, né? Não só quando a gente passou pela parte enfim, de toda a reavaliação das relações trabalhistas com o motoboy, rolou esse bafafá também. De que agora o iFood vai sair do país. Eu acho que ainda não fica, talvez não fique muito, as pessoas não têm muito essa ideia, né, de que o iFood é uma empresa brasileira, o iFood não vai sair daqui, né, Bia? Não vai sair, não. Eu acho, não sei se pelo nome, né, que tem uma Acho que sim. conotação, né, em inglês, mas o iFood é brasileiro, o iFood nasceu aqui e não vai sair daqui, tipo, não vamos sair daqui, fim. Se sair daqui significa que vai acabar, e não vai acabar, estamos, né, temos vida longa aqui, com E certeza. eu acho que a outra é exatamente o que você falou. Eu acho que se eu fosse citar um diferencial, seria isso, de conhecer muito bem com quem vocês trabalham, assim. E não só conhecer, mas estar muito perto. Então, seja com o Move, seja com Mão da Massa, seja com o Fórum, com a comunidade de criadores. O iFood ouve muito, né? E tá muito no dia a dia do dono de restaurante. Tem os próprios executivos que visitam as operações. Então, acho que, pra mim, talvez seja esse relacionamento seja o maior diferencial, né? Sim, e não é fácil, né, a base é gigante de 55 milhões de usuários, 400 mil, empresários conectados, quase 400 mil entregadores também. Então tem muitos desafios. E a gente acha que também tem uma coisa da vulnerabilidade, que a gente sabe que tem coisas para melhorar, a gente tá a fim de escutar e vamos melhorar, né, com o mais rápido que a gente puder. Uma coisa que eu ouvi também, que eu fui falando com o pessoal, né, gente? Vai ter um episódio para falar sobre Move concorrência. O que que vocês querem saber? E aí, alguns comentários foram, mas o iFood já estava esperando essa concorrência chegar? Porque eu acho que na cabeça das pessoas é tipo assim, saiu o anúncio das concorrentes. E aí a galera visualiza o escritório, o pessoal correndo de um lado pro outro, jogando papel pro alto, como se o iFood tivesse sido pego de surpresa, né? E vocês não, vocês vão para a China todo ano, né? Vocês vão para a NRA, vocês pesquisam o mercado global antes de olhar também, né, junto ao mesmo tempo que olham para o Brasil. Esse preparo de fato aconteceu para receber a concorrência? A gente observa os movimentos do mercado, sim, não é acho que qualquer empresa estruturada, você está sempre observando os players, o que pode acontecer, as ameaças. A gente tem todo ano um planejamento estratégico, né, que a gente mira as nossas metas anuais ali, e para isso tem um estudo de mercado da nossa atuação atual, para onde a gente quer chegar. E a gente vai estudando o mercado, então a E gente, ó, vocês claro, são um player global, né? a gente faz parte do grupo da Prozos, que é a empresa global que tem várias investidas, o iFood é uma delas, e o iFood é uma das principais investidas da Prozos. Então, claro, também tem notícias internacionais que conseguem subsidiar a gente de informação, mas é óbvio que a gente não sabe os movimentos da concorrência exatamente, porque também são empresas estruturadas que também têm os seus movimentos sigilosos, óbvio. Mas É, faz parte do jogo, se eu sim. posso dar uma palha aqui, eu penso o seguinte, não falando mal da concorrência, nem elogiando o iFood. Mas todo mundo que eu conheço tem o 99 e o Uber instalado no celular. E a maioria que eu conheço pega o Uber. Então, no final das contas, é a experiência que você dá para o seu cliente, né? Eu acho que tem muito isso, né? Enfim. E vou aproveitar e perguntar sobre essa junção aí de iFood e Uber, que foi um bafafá também no mercado, né? Acho que foi super comentada. Qual foi a intenção por trás? Não sei se pode falar a intenção por trás, mas A inten como que ficou essa é a relação? inten lembra, eu acabei de falar da estratégia. A gente sempre vai fazer, a nossa estratégia está sempre pautada em coisas de longo prazo e que vai gerar valor para o usuário, para o restaurante, para o entregador. Ter o iFood dentro do Uber e o Uber dentro do iFood significa eu pegar um tráfego que está lá no Uber e direcionar para o iFood e vice-versa. E ambas empresas se beneficiam, né? O Uber não opera mais no Brasil, não tem a pretensão de operar mais, e a gente consegue fazer com que o tráfego fique aqui. E essa parceria está sendo negociada há bastante tempo. Vocês podem imaginar o quanto é complexo uma parceria dessa. Não tem tanto a ver com a concorrência, mas tem a ver como que a gente está estruturando o nosso mercado para ele ser cada vez maior, sabe?
E em agosto, desculpa, em outubro, a gente deve já ver isso acontecendo de fato, sabe? Testando oficialmente essa, essa interação, né? O usuário no iFood, no Uber e tudo mais. Boa. Vou voltar pro Move, até falando a nível de parceria, né? Porque como é um evento em São Paulo, e aparentemente vocês não pretendem sair de São Paulo, infelizmente, porque eu queria que tivesse um Move no Rio, tem parceria com a Decolar, né? Pra Tem passagem, tem desconto de passagem. Então, pra você que é de outros estados, assim como nós aqui do Rio, tem parceria com a Decolar, né? 10% na compra de passagem e hospedagem para ir para o iFood Move. Boa. Vou aproveitar e vou deixar um cupom aqui na descrição, cupom Bia Fraga, aqui embaixo. Então, se você ainda não comprou, não sei como isso pode ter acontecido. O João já comprou pros 2 dias, né? Se você não comprou, é um absurdo, mas eu vou deixar um cupom aqui pra você. João comprou com o meu cupom? Comprei. Aí, tá vendo? Então, compre aqui também. O que que te motivou aí nos 2 dias? Porque tem muita gente que acaba, cara, eu quero ir só em um dia. E, assim, eu acho é, pô, surreal, assim, porque você é uma surra de conteúdo. Você vai ver lá, você vai chegar, você vai ficar até meio atordoado, porque você não sabe muito bem o que fazer. É muito conteúdo, muita gente pra falar. E eu vejo muita gente me perguntando: será que funciona se eu for só em um dia? Porque eu não queria sair da minha operação os 2 dias. O que que te motivou aí nos dois Cara, dias? acho que na verdade a primeira coisa é agora eu consigo sair um pouco da operação, né? Como eu te falei, eu entrei em meados de 2023 na Cake. E é óbvio que eu preciso fazer o network nesse mercado, né? E o iFood eu acho que está aí para um parceiro que eu acho fantástico. Já estou elogiando aqui, mas é porque é verdade. Eu acho que o iFood realmente ele trouxe uma visão para a empresa diferente, né? Antes a gente estava acostumado, só saindo um pouco do assunto, mas a gente estava acostumado sempre a vender a torta inteira, digamos assim. Então, a gente nunca vendeu fatia. Fatia era quem vai na loja, compra uma fatia. E hoje é um absurdo de fatia que a gente vende, né? Então, mexeu com toda uma. E é óbvio que o prêmio, etc. Enfim, né? Tá fazendo com que a gente vá para lá, mas não por causa do prêmio, sabe? Eu acho que se conectar com essa história toda e ver tudo que está acontecendo lá, acho que 2 dias é o mínimo. Pô, eu já fui em milhões de outras feiras e congressos. Ainda mais sair do Rio para São Paulo. Eu, particularmente, sou um carioca que adoro São Paulo, né? Eu morei 3 anos em São Paulo, então sou aficionado por São Paulo. E é isso, vamos lá, vamos ver. Acho que todo mundo que está aí nos assistindo tem que ir. Acho que vale a pena, não pode deixar de perder essa oportunidade. Um dia pode ser que a pessoa ainda fique muito conectada na operação, né? Eu acho que esse tipo de evento você precisa se desconectar da operação. Verdade. Se você pode, né? Porque talvez nem todo mundo possa se desconectar. Se você pode se desconectar, tem equipe para isso, então por isso que é bom formar uma equipe, inclusive. Sim. Acho que é um momento de imersão para você se conectar com as pessoas, ouvir o conteúdo. Acho que os 2 dias, eu concordo, é o mínimo. Quem sabe a gente aumenta. Próximo. Olha só. É isso Já aí, eu acho vou. que vale a pena. Acho que 3 é um número. É um É bom um bom número. número, Eu né? também acho. Eu acho que vai além até um pouco, assim, pra quem tem oportunidade, né? Eu, por exemplo, vou botar 6 pessoas pra irem comigo, porque eu não dou conta de eu ainda vou estar no palco, então eu não dou conta de estar no palco e assistir as palestras. Então, pra quem consegue botar pessoas da equipe, fica mais uma recomendação, né? A gente viu algumas pessoas levando gerente, enfim, subgerente, para tentar colocar eles em lugares de palestras específicas, né, Bia? Se você tem um gerente da operação de delivery, por exemplo, faz muito sentido fazer com que a pessoa viva ali os 2 dias de academia do delivery. E aí talvez você, dono, pode se conectar com as pessoas, pode assistir as palestras mais inspiracionais, por exemplo, então passar pelos stands, acho que pode ser uma boa estratégia mesmo. Eu vi algumas pessoas fazendo isso e falei, ano que vem eu vou fazer. Aí eu vou levar uma pessoa do marketing para assistir várias palestras específicas de marketing. Por exemplo, eu tô super. É uma palestra que eu queria assistir, mas eu acho que eu não vou assistir essa, que é Boninho e Galvão. São duas palestras, cara, dois papos aí que eu queria muito assistir. Mas acho que vou botar pessoas do meu time de marketing pra O do consumirem. Galvão, o do Galvão vai ser um papo do o Calderano, o Galvão e a Bárbara Coelho, Legal. pessoas do esporte. E o Calderano é um menino super jovem que tá conquistando o mundo ali num esporte que pra gente não é tão relevante assim, né? Mas é um esporte muito nichado da Ásia. E como é que ele faz pra, né, com toda a brasilidade ele, acho que é isso. O Galvão e ele, né, são muito brasileiros, num ambiente diferente, mais hostil, e olha onde eles conseguiram chegar, sabe?
É bem interessante. E essa vai ser uma que vai ser fechada, então você vai conseguir assistir. Ah, legal, boa. Fechada assim, né? Não vai ter Não nada vai ter nada rolando simultâneo. enquanto tiver esse palco. Os palcos principais acontecem isso. Tipo, o Bolt, não tem nada rolando enquanto o Bolt estiver falando, por Bacana, exemplo. Entendeu? bacana. É, uma coisa que eu acho que eu vi, você comentou de levar a equipe, se eu não me engano, tem lá grupos, que você pode comprar É. ingresso para grupos, né? Ó, já tá fazendo até publicidade. Hã? Parabéns, isso aí. Vamos Tem pensar nas grupos. taxas. É, tem pra grupo, tem desconto, né? Se você Tem. compra Acima do acumulado. terceiro, em grupo, você já tem. Vai acumulando desconto. E Boninho, o que que a gente pode esperar? O Boninho é criatividade fora do óbvio, né? Como fazer publicidade e marketing fora do óbvio. O Boninho conseguiu fazer um programa, um reality show, que tá em todos os países, mas em nenhum país é tão impactante quanto é no Brasil, né? Então, como é que ele. A ideia é pensar como é que é a cabeça criativa dele, de onde ele tira as ideias. Ou então, uma ideia errada, como é que ele. E ele teve algumas, né? Alguns realities que não deram tão certo, mas como é que ele consegue fazer esse limão, uma limonada? Pegar um cara super inspirador para poder contar sobre isso, porque afinal de contas também criatividade é a vida do empresário. Seja para publicidade, marketing, que também precisa construir uma boa marca, mas para tomar decisão, mudar a rota completamente. Boninho vem para falar disso. O iFood tem indicadores de sucesso do Move? Como que vocês conseguem medir? Pô, o Move deu certo, funcionou. Ó, o nosso indicador principal é a satisfação do público, né? É porque você tem um aplicativo, né, lá do Move. As pessoas conseguem favoritar. Vocês olham pra isso também? Sim, a gente olha, a pessoa pode formar o calendário dela, né, para facilitar. Como são 6 palcos, você pode escolher antes, inclusive é uma recomendação. Olha, baixa o aplicativo um dia antes, pelo menos. Escolhe a palestra que você vai, porque senão você fica um pouco perdido, porque é grande, né? Inclusive, Eh, essa sacada do aplicativo é muito boa. Ter o aplicativo do Move é muito legal. então, assim, tem desde o que as pessoas favoritaram, né, a gente percebe isso, e a pesquisa final sobre satisfação geral. Quais temas foram mais relevantes? Inclusive, os temas mais relevantes fizeram com que, ao longo do ano, independente do MOV, a gente colocasse mais energia no Decola, por exemplo. A gente carregou em mais conteúdo de delivery, de operação, pós-MOV, percebendo o interesse das pessoas em determinadas palestras. Então, a satisfação geral é o principal, sabe? Legal. Então, responder a pesquisa no final vai ser muito importante para quem for. Ajuda muito a gente. E lá no iFood vocês conseguem medir como tá o termômetro de dono de restaurante com o iFood, esse relacionamento entre vocês? A gente tem um espaço, vou dando vários spoilers, né? Tudo bem. O ano passado a gente tinha alguns estandes dos negócios iFood, né? Tinha um stand de iFood pago, um stand de experiência do restaurante. Esse ano não vai estar assim espalhado, vai ter uma área iFood. Então ali com certeza é um destino interessante para quem quer conhecer as soluções do iFood, quer ir reclamar lá com a pessoa do stand, vai ter uma parte sobre logística, quer reclamar, vai lá, pode ir, vai ter os Falou o que o especiais. pessoal queria ouvir. Você quer reclamar da logística? Vai ter o dono da logística do iFood vai estar lá. E então é um bom momento para essa conexão, sabe? De conhecer, de se relacionar, de ver as novidades, que a ideia é que a gente consiga contar as nossas novidades. Novidades que são operacionais, mas que vai mudar, né, o seu dia a dia. Então vai ter esse espaço todo ali. Falou o que o pessoal queria ouvir, né? Quer falar sobre Vai ter logística. fila na porta. E ainda tem uma coisa boa que a gente não falou. A gente também nem sei se pode falar, mas talvez tenham mentorias específicas com especialistas do mercado. Posso falar isso? Podemos falar, tá? Deixa eu até pensar. Comigo, com o Rafa, a gente pode falar sobre isso que vai ter? Vamos ter. Mas a gente tem que organizar estamos organizando como que a gente vai fazer. Eu tô falando Mas talvez, então, talvez talvez. tenha. Mas a gente vai ter um espaço, assim como a gente tem parceria com você, a gente tem com vários especialistas do mercado, a gente tem uma boa relação, né? Que é o programa do Conexão iFood. E eles têm um stand e vão acontecer pequenos pockets de conteúdo também. Então, é adicional à Academia do Delivery, pockets de conteúdo também de operação, e aí cada um na sua especialidade dando ali. E esse espaço também vai promover algumas conversas um para um, né? Então, vai ter esse espaço também que vai ser bem interessante. Eu senti, isso foi muito legal, assim, o pessoal falar, pô, a galera do Conexão tá lá e você consegue conversar assim, né, porque às vezes eles veem a gente muito numa posição de, no Instagram, com tantos milhares de seguidores e acho que não vai conversar com a gente. E não, a gente fica lá no stand do Conexão e conversa com todo mundo, né, também é um ponto super positivo. Sim. A expectativa de público é, hein?
É 12 mil pessoas. Ah, bacana. Bastante gente. 12 mil os 2 dias. É. 12 mil. É bastante gente. Vai ser muito bom. E já é mais gente do que o ano passado. Ano que vem, com 3 dias, vai ser maior Verdade. ainda. Qual sentimento que você espera que o dono de restaurante tenha ao sair do iFood Móvel? Que acabaram os 2 dias, começou 9 da manhã, terminou 10 da noite. Qual o sentimento? De que tem muita coisa pra fazer pro negócio dele, assim, sabe, de um ponto de vista mas no sentido positivo, não é muita coisa pra fazer e eu tô atrasado, não, tem muita coisa pra fazer pra melhorar minha operação, pra crescer meu negócio, ou expandir, ou contratar mais pessoas. Como é que esse mercado fica mais fomentado, sabe? Eu vou passar pro João uma pergunta que é muito o que eu vivo também, e eu sei que ele vai muito ao evento, ele vive isso também. Eu acho que a gente também tem que dar a dica pro dono de restaurante que vai num evento e vai sair com um caderno com muita anotação. E às vezes eu mesma sinto isso. Às vezes eu vou num evento, anoto, fico com a cabeça explodindo e depois, como é que eu começo a aplicar isso no dia a dia do meu negócio? Porque às vezes é isso, você sai de lá com a cabeça explodindo, nossa, isso daqui anotei, vai mudar o jogo do meu negócio. E aí você trava na hora de começar a fazer. Acontece com você? Cara, acontece, acontece com todo mundo, né? E a gente tem que botar realmente em prática, né? Porque aquela famosa feito é melhor do que perfeito, né? Isso tem que valer para tudo, né? Então, vale a pena você fazer teu mapinha lá, como ela disse, No no aplicativo, né? aplicativo, né? Eu acho isso ótimo. Inclusive, eu não sabia, Bia, que tinha essa opção. Eu já vou até baixar logo, Não porque eu já esquece de tá. favoritar a minha, tá? Tá bom, pode deixar. Eu acho que isso ajuda muito, até para você ir já meio que focado, né, cara? Pelo menos, assim, 50% você fecha antes, o resto você fica lá aberto, né? Mas anota e age, né? Tem que agir, né? Não adianta só você anotar e chegar aqui e ficar viajando, né? Enfim, isso é uma prática que eu, inclusive, incentivo toda a equipe lá. Cara, começa, faz, começa, faz, entendeu? E assim Então, vai. quando eu vou em eventos assim, não necessariamente do setor, você pode ter, sei lá, talvez 20 ideias, mas talvez você botar ali dessas 20, quais são as 3 que eu posso começar? E aí, se você conseguir começar essas 3, aí talvez você volte na lista e escolha outras 3. Mas se você Sim, conseguir pegar ou as principais, ou as mais fáceis, sabe? Aquela, nossa, isso é só. Hoje a gente viu uma história de uma pessoa que foi o ano passado, viu a palestra do Rafael, né, o do Rafa Silva, e ele falou uma coisa simples de coloca um relógio na cozinha e determina o tempo mínimo para você produzir sua comida, 10 minutos. Uma coisa simples. Era uma operação simples. A pessoa chegou do móvel, comprou um relógio, implementou isso e na mesma semana ele melhorou uma operação. Cara, eu queria incrível, muito que fossem muitos a ideia fosse só o relógio e já valeu a pena ele ter ido no móvel porque ele ouviu essa notícia, sabe? bacana. Acho que é isso, acho que se as pessoas saírem com uma missão, assim, ou simples ou complexa, mas executem, eu acho que é um grande gol aqui do iFood Móvel. Eu acho que faz muita diferença a gente passar essa dica, porque eu vejo muita gente que acaba nem indo, porque vai ter muita coisa pra fazer e eu já tenho muita coisa pra fazer, que essa é a nossa vida, né? Do dono de restaurante apagando incêndio. E aí fica desmotivado pra ir porque vai ter muito mais conteúdo. E às vezes ele fala assim, pô, tem coisa que eu nem sei que eu vou ter que fazer, então eu prefiro nem saber. Prefiro ficar na ignorância de não saber. Ou então eu vou assistir online. E claro, a gente, inclusive, a nossa ideia é disponibilizar o máximo possível das palestras que podem ser, porque tem alguns palestrantes que não permitem, né, a imagem e tal. É distribuir mesmo de graça no Decola, não temos problema com isso, mas a gente sabe que faz diferença você assistir sem estar no 2.0, com uma pessoa, com um empresário do seu lado trocando ideia, e depois você vai digerir aquela mensagem com uma outra pessoa no happy hour. Faz diferença, sabe? Eu sinto muito isso, assim, quando eu vou nesses eventos, eu faço uma matrizinha de esforço e impacto. O que que eu vou fazer menos esforço, tipo isso do relógio, o que que eu vou fazer menos esforço que vai me trazer mais impacto na minha operação? E aí eu vou fazendo uma lista e vou tentando cravar ali as possibilidades, mas eu vou muito nessa linha também. Anotei 20 coisas, se eu conseguir, pelo menos. Eu normalmente faço com um cronograma, né? Se até semana que vem eu conseguir implementar isso, ótimo. E aí eu acho que fica essa dica também pra quem tá assistindo. Você vai sair com muita ideia, é desesperador, mas coloca um plano de ação que vai dar certo. Vamos lá então para os nossos finalmente desse episódio, João. Expectativas depois desse papo todo pro iFood Move. Quem não se decidiu, aquela câmera é sua. Quem não se decidiu ainda, é a hora. Cara, eu acho que tem que ir, não pode deixar de ir. Inclusive, se você for querer eu, que fica 24 horas com o iFood no celular, toda hora conferindo como é que tá a operação, você tem que estar lá, entendeu? Até pra se desconectar 2 dias do iFood,
Não sei se isso acontece com você, Bia, É. em algum momento, mas é uma coisa viciante, né? Porque você tem a plataforma na sua mão e isso, inclusive, é motivo de brigas lá em casa, né? Mas, cara, não deixe de ir, vale muito a pena. Vou lá receber minha plaquinha e é isso. Bia, sua câmera, seu recado pra quem tá na dúvida de ir pro iFood móvel ou não. Vá vá para se conectar com as pessoas certas, outros empresários igual a você, vá para ver, informação sobre o mundo, sobre tecnologia, sobre como melhorar essa operação, sobre como fazer talvez um pequeno detalhe que vai fazer toda a diferença, que é lá conversando com as pessoas, ouvindo conteúdo, é que você vai ter boas ideias. Espero vocês lá todos. Bom, pessoal, mais um episódio do Menu de Sucesso. Bia, obrigada pela presença. João, você, cara, super honra ter aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Obrigado a vocês. Obrigada. Ó, você que ficou aí até o final, não esquece dos nossos recadinhos, se inscreve aqui no canal para você receber notificação cada vez que a gente lançar um episódio novo. Deixa o seu like, coloca aqui nos comentários se você já comprou o seu ingresso ou não. Faltam quantos dias esse episódio? Lembrando que sai Que amanhã. dia é hoje? É 20? Não, Faltam 20 20, hoje dias. é 15, faltam 20 dias, Faltam exatamente. 20 dias pro iFood Move e já tem virada de lote. Tem, Então, se muito em você breve. não comprou Compra logo. ainda, compra logo. Nos vemos lá. E se você me encontrar lá no iFood Move, fala comigo que viu esse episódio que eu vou te dar um brinde lá na hora. Inventei agora. Se você viu esse episódio e me encontrou Cobra. no Eu vou Move, cobrar, eu vou te ver, eu vou querer meu brinde. fala lá que eu vou te dar um brinde lá na hora. O brinde vai ser um brinde com corte. Me cobra lá. Pessoal, um beijo. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.